Olá galera, tudo bem aí com vocês? Todos já me conhecem, né? Professor Braulino Matos, professor de Matemática, Financeira e Estatística Aplicada. E a partir dessa semana nós estamos gravando pelo menos um vídeo para explicar o conteúdo, tá? Então toda semana nós vamos ter o nosso roteiro de estudos, nós vamos ter nossa ficha teórica, né? Com resumo da matéria e algumas questões. Vamos ter um vídeo que eu estarei gravando para explicar esse conteúdo com mais detalhes, né? Principalmente a parte que utiliza a calculadora financeira, né? Sei que é uma calculadora que a maioria com certeza não está acostumada a mexer, ela tem algumas diferenças para a calculadora normal, e a gente vai estar gravando aí um vídeo, pelo menos por semana, para ajudar nesse processo, tá bom? Então, ó, primeira coisa que vamos fazer então, vamos pegar nosso celular ou nosso tablet e vamos aí instalar esse aplicativo, tá certo? Que agora vai ser nosso companheiro até o final do curso, beleza? Vamos ver aqui no tablet como é que eu faço para instalar esse aplicativo aí da calculadora. Bacana? Então, ó, estamos aqui entrando na pasta Google, tá certo? A gente está aqui, esse aplicativo aqui, ó, Play Store, para abrir a nossa loja, ok? Então aqui em cima, vamos com mais devagar. Então aqui em cima, ó, cliquei, vamos digitar Touch RPN. E aí já apareceu lá aqui, mas deixa eu dar um enter aqui para a gente ver, ó. A primeira opção que vai aparecer é essa daqui, ó, Touch RPN Calculadora, que é a calculadora que a gente está com interesse, tá bom? Cliquei aqui. No meu caso já tenho ela instalada, por isso que está aparecendo aqui, desinstalar ou abrir. Como vocês vão estar instalando agora, então deve aparecer com o botão instalar. Você vai clicar, vai aguardar um tempinho e ele vai instalar no seu tablet ou então no seu celular, tá ok? Na sequência a gente vai aprender como é que a gente faz para fazer operações básicas nessa calculadora. Bom, então galera, o objetivo desse vídeo, né, agora que você já instalou o aplicativo da calculadora financeira no seu tablet ou no seu celular, é a gente aprender como é que a gente faz operações básicas com essa calculadora, já que você só em olhar para ela, você já vê que ela não é uma calculadora que a gente está acostumado a mexer, né? Para começar, ela não tem um botão de igual, por exemplo, na hora de fazer as contas, tá? Então agora a gente vai ver algumas operações básicas e num vídeo seguinte nós vamos explicar como é que eu uso essa calculadora financeira para realmente fazer contas, como por exemplo de juros compostos, nas quais nesse outro vídeo a gente vai estar mais dedicado a essa parte aqui de cima da calculadora, ó, que tem aquelas funções que a gente precisa para fazer esses cálculos, tipo botão N para o tempo, botão I para a taxa, botão PV para o valor presente. Esse botão PMT a gente vai ver mais para frente, que é um botão onde vai servir para você colocar o valor da sua prestação recorrente, né, naquele tipo de parcelamento que você faz tantas parcelas de um valor fixo. Então esse botão vai ser responsável, né, por gravar esse valor da parcela fixa. E esse outro botão aqui que é para o valor futuro, tá? Hoje a gente vai, nesse vídeo, apenas falar sobre operações básicas, ok? Então a primeira operação que a gente vai ver, ó, o primeiro botão que a gente vai ver é o botão ON. Se você olhar o botão ON aqui na calculadora, que está aqui embaixo, numa calculadora física ele vai servir para ligar ou desligar a sua calculadora. Porém, no aplicativo, se eu apertar o botão ON, ele entra nessa tela aqui, que seria uma tela de configurações. Então tem as aqui em cima são referentes à memória. Tem aqui ó, o tipo de calculadora que você está utilizando. Esse caso específico, né? A gente está usando a calculadora financeira, tá certo? Ela já vem, digamos, assim que você baixa o aplicativo, ela vem nessa calculadora. Porém, você pode clicar aqui e ver que tem uma outra série aqui de calculadoras disponíveis, né? Essa primeira que a gente está usando, que é a financeira, mas tem uma de baixo que é científica e tem outras versões também pagas com mais funcionalidades, tá ok? Mas para aquilo que a gente quer, essa primeira financeira é mais do que suficiente, tá bom? Clicando aqui em voltar, voltei aqui para essa tela. E aqui nós temos outras funções, né, outras configurações interessantes, por exemplo aqui, ó, separador decimal. A gente vai, claro, né, trabalhar com a separação que é feita no Brasil, que é como, né, você tem aqui o ponto para separar as casas de milhares, não é isso? E a vírgula para separar o decimal. Porém, nos Estados Unidos é diferente, ó, você vê aqui, ó, é a vírgula para separar as casas de milhares e o ponto para separar a parte decimal. E na Índia, então, é completamente diferente,
tá ok? Então, se a sua não estiver no formato brasileiro, que a gente está acostumado, você clica aqui para deixar no formato Brasil, tá bom? Voltando aqui, tem algumas outras funções, tá certo? Depois você clica aí para fazer uns testes, tá ok? Mas, no momento, não quero mexer em nada disso. Bom, voltando para cá, a primeira operação que a gente vai aprender a fazer é o seguinte, ó, como é que eu limpo a minha tela? Por exemplo, digamos que eu tenha digitado esse valor, 58, mas eu não queria 58, eu queria, sei lá, 50. Então aqui a gente vai apertar esse botãozinho aqui, ó, o CLX, que significa Clear X, ou seja, limpar X. X é o valor que está aparecendo no visor, tá? Então quando eu apertar ele aqui, ó, zerei a minha tela e aí eu digito o valor que eu quero, por exemplo, 50, tá ok? No momento não vou usar isso, então limpei a tela de novo, tá? Então só para você saber que caso você esteja digitando um valor e cometa algum erro, só apertar o botão CLX que ele vai limpar a sua tela, você entra de novo, tá? Outra função interessante, como é que eu gravo um valor na memória, por exemplo, da calculadora, para depois eu utilizar ele, né? Numa calculadora normal, você tem aquele botãozinho M, né? Que é o botãozinho da memória. Aqui, para gravar um valor na memória, eu vou usar o botão STO. Esse botão STO, estou dizendo para a minha calculadora financeira que eu quero gravar um valor na memória. Onde eu vou gravar? Posso usar, por exemplo, ó, todos esses botões numéricos que estão aqui, ó. Em vez de ter uma única memória, eu tenho uma memória para o 0, uma memória para o 1, uma memória para o 2, para o 3, para o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, só aqui, por exemplo, já tenho 10 memórias disponíveis. Posso gravar 10 valores diferentes aí na calculadora. Quer ver? Digamos que eu tenha digitado o valor 10 e queira salvar aqui no botão 1. Então, já tenho o 10 aparecendo no visor, aperto o botão STO. Ele está aparecendo aqui, ó, no cantinho, ó, do visor, ó, STO. Aí vou apertar o número 1 que eu quero gravar nele. Tá certo? Aí, para a gente fazer um teste, eu vou limpar aqui a minha tela, ok? E aí, para eu ver realmente se aquele valor está gravado na memória, ou para eu recuperar ele, eu uso esse botãozinho aqui, ó, RCL, que eu vou recuperar o valor que estava na memória, para ele voltar a aparecer na minha tela, tá bom? Então, aqui eu vou apertar o botão RCL. Digamos que eu aperte o 2, só para verificar que o 2 não tem nada, ó. 2, não tinha nada, continua zerado. Agora, se eu apertar o botão RCL e apertar, ó, observe que já está aqui no visor, ok? E apertar agora o botão número 1, ele voltou a apresentar no visor o número 10 que eu tinha gravado nele, tá certo? Agora, digamos que eu queira gravar um outro valor no número 2. Digamos que eu vou gravar o valor 20 no número 2. Então, eu posso aqui digitar o 20... aperto o botão STO, que eu quero gravar esse 20 na memória, e vou apertar o número 2 que eu quero gravar lá. Então, ó, o 20 agora foi para a memória número 2. Vamos ver se está realmente lá? Vamos recuperar isso. Para fazer um teste, ó, vou apertar o botão RCL e vou apertar, digamos, o número 3. Vamos mostrar que no 3 não tem nada, ó. 3 não tem nada, está lá zerado. Agora, se eu apertar RCL e o número 2, apareceu o 20 que estava gravado na memória 2. Se eu apertar RCL1, apareceu o 10 que estava gravado na memória 1, tá bom? Agora, digamos que eu queira limpar todas essas memórias, tá certo? Para eu limpar todas essas memórias, uma forma de fazer isso é você limpar o registro da sua calculadora. E aí, como é que você faz isso? Você vai apertar o botão F, que tem essa cor laranja, tá ok? Uma vez que eu apertei o botão F, ele vai aparecer aqui no visor, tá certo? Um Fzinho. E uma vez que ele esteja aparecendo, essas funções que estão aqui na calculadora em laranja, elas agora estão ativadas. Então, por exemplo, se eu apertei o F e apertar o botão CLX, ao invés de usar a função CLX, que é limpar a tela, eu vou estar usando essa função reg, essa função registro, que está aqui em laranja, acima do botão CLX. Então, apertei o botão F, apertei o botão CLX, na verdade estou ativando aqui o registro, ó. Observe que aqui em cima está dizendo que é limpar, ó, clear. Todos esses botões aqui são de limpeza, tá certo? Limpeza de coisas diferentes, ó, limpeza de operações financeiras, limpeza de memórias de programação, limpeza de memórias estatísticas e tem a limpeza dos registros, que você vai limpar toda a sua calculadora. Então, apertei o botão F, apertei o botão registro, agora eu limpei a calculadora. Limpei a tela, você vê que a tela está zerada. E agora, se eu tentar recuperar as memórias 1 e 2, que eu tinha gravado os valores 10 e 20 antes,
Observe que agora vai estar os dois zerados. Vamos ver? Ó, recuperar, apareceu ali no visor, ó, RCL, 1, zerado. Vamos recuperar o 2. Recuperar, 2, também está zerado. Tá ok? Então, realmente, eu limpei todas as memórias da calculadora, seja elas financeiras, estatísticas ou as memórias numéricas, como a gente tinha gravado aqui, tá bom? Agora, como é que eu faço operações básicas de soma, subtração, multiplicação, divisão, uma vez que eu tenho até essas funções aqui, ó, esses botões aqui, mas eu não tenho, por exemplo, o botão igual para digitar? Quer ver? Vamos pensar, por exemplo, para fazer a conta 12 mais 7. Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou digitar o número 12, que é o primeiro que aparece, 12. E ao invés de apertar o botão mais, eu vou apertar o botão Enter. Enter. Então ele entrou com isso aqui numa memória, digamos, numa fila, a gente fala. E agora eu vou digitar o botão 7. Quero 12 mais 7. E aqui, ao invés de apertar o Enter de novo, eu vou apertar o botão mais. Então ele pegou o 7 que estava no visor, o 12 que estava na fila aguardando, e fez 12 mais 7, encontrou o valor 19 como resposta. Tá bom? Deixa eu limpar aqui a tela, vamos fazer outra. Digamos que eu queira agora 20 mais 8. Então, 20, dá Enter, 8 mais 20 mais 8, 28. Tá certo? Então, basta digitar o primeiro número, dá Enter, digita o segundo e aperta o mais. Se fosse uma operação de subtração, digamos, 35 menos 11. Nesse caso, você vai digitar o valor 35, que é o primeiro, dá Enter. Digita o valor 11 e agora aperta o botão menos. 35 menos 11, 24. Está aparecendo aqui certinho no visor. Se fosse o contrário, ao invés de 35 menos 11, fosse 11 menos 35. Claro, 35 em módulo é maior, vai ficar um resultado negativo. Vamos ver se ela vai me dar essa resposta com o sinal de negativo no visor. Quer ver? Ó? Digita agora o 11 primeiro, dou Enter, já que é 11 menos 35. Então, digitei 11, dei Enter, 35, e aí sim a função menos. Observe que ele está colocando no visor agora, ó, menos 24, tá bom? Que era aquilo que a gente esperava, tá bom? Limpei aqui minha tela. E se eu quisesse uma expressão numérica? Algo do tipo 10 mais 4 menos 2. Então, a gente vai fazer exatamente nessa ordem. Vamos colocar aqui o 10, aperto o Enter, aperto o número 4, e aí mais. 10 mais 4, 14. E já fez essa parte da conta. Agora, o resultado, eu quero menos 2. Então, 14 já está aparecendo aqui. Eu não preciso apertar Enter e fazer nada. Só aperto agora direto o número 2 e mando ele subtrair. Deu 12. Se eu quiser pegar agora esse 12 e, de repente, tirar 10, aperto direto o 10 e aperto menos. Então, o 12 que estava na tela, ele agora subtrai o 10 dele. E aí a gente poderia continuar fazendo isso, tá bom? Então, uma vez que o valor já estava na tela como sendo o resultado de uma conta, eu não preciso dar Enter para depois apertar o outro valor. Eu posso já digitar o outro valor direto para continuar a minha expressão numérica, ok? Agora vejamos, se eu quiser uma multiplicação, algo do tipo 12 vezes 4, igualzinho nós fizemos nos outros, você vai apertar o 12, está aqui na tela, deu Enter, apertou o 4, e agora eu vou dizer para ele que é uma multiplicação, então vou apertar aqui o botãozinho de vezes. 12 vezes 4, 48, está ali na tela, tá bom? E se ao invés de uma multiplicação fosse uma divisão? Digamos, 60 dividido por 3. O procedimento é o mesmo. Digito 60 primeiro e dá Enter. Digito 3 e agora manda dividir. Está aqui o botão de divisão. Ó. Apertei, 60 dividido por 3 deu 20, que é o que a gente esperava. Beleza? Então, seguindo aí, vamos ver uma outra operação. Algo do tipo, agora eu quero fazer a elevação de um número, uma potência. Elevar um número ao quadrado, ao cubo. Como é que eu calculo potências com essa calculadora? É possível? É possível. Observe que tem esse botão aqui lá do outro lado, ó, que é aqui, ó, y elevado a x. Isso é uma potência. Então, digamos que eu queira fazer 2 elevado a 3. 2 ao cubo.
Como é que eu faço 2 ao cubo? Eu digito a base primeiro e dou Enter. Digito o expoente, né? Digitei o 2 que era a base primeiro, dei Enter. Digitei o expoente que é 3. E agora eu aperto a função aqui, ó, potência, que é essa aqui, ó, lá no canto esquerdo da sua calculadora. Quanto é que é 2 ao cubo? 8, né? Já que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. O 2 multiplica por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8. Então, tá aqui o resultado. Limpei a tela. Digamos que eu não quisesse 2 ao cubo, eu quisesse o contrário, eu quisesse 3 ao quadrado. 3 elevado a 2. Da mesma forma, você digita a base primeiro e dá Enter. Digito o expoente e agora sim aperto o botão potência. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 deu 9. Está aqui o 9 aparecendo no visor, ok? Então, calcular potência é bem tranquilo. Limpei aqui minha telinha para a gente continuar. E se eu quisesse, ao invés de potência, quisesse uma raiz, digamos, quadrada, tá? Observe que ele tem aqui no mesmo botão potência, ó, em azul, tá aqui no mesmo botão, ó, raiz de x. Então aqui, se eu apertar o botão G primeiro, ó, observe que tem um G gigante aqui, ó, azul, tá certo? Se eu apertar esse botão G, ele vai ativar essas funções agora que estão em azul, em cada uma dessas teclas aqui, ó. Tem várias teclas aqui que tem um númerozinho também em azul. Então ele vai estar ativando essas funções que estão em azul. E aí, para eu conseguir calcular, por exemplo, raiz quadrada de 25, o que eu vou fazer? Digito 25, tá certo? Ele está lá na tela. Aperto o botão G para ativar essas funções que estão em azul. Observe que vai aparecer um Gzinho aqui, ó, no canto da tela, aqui, ó, no canto do visor. E aí vou apertar o botão raiz de x, que ele é azul, tá bom? Apertei aqui. Observe que eu obtive como valor 5. Então, de fato, raiz quadrada de 25 é 5. Agora, vejamos, se eu quisesse raiz quadrada de 81, tá certo? Limpei aqui a tela. Como é que é raiz quadrada de 81? Digito 81, tá ok? Aperto o botão G para ativar as funções em azul. E, novamente, aperto esse botão aqui, ó, que tem a raiz de x em azul. Cliquei aqui, ele me deu o valor 9. De fato, a raiz quadrada de 81 é 9. Observamos que não precisa apertar o Enter nesse caso, né? Como é apenas um número, que é a raiz quadrada daquele número, né? Então, você não precisa apertar o Enter, tá certo? Já digita o valor, aperta o botão G e aperta a raiz, tá certo? Nessa sequência aí já funcionou. Bacana? Seguindo aí, limpamos aí novamente a tela. Vamos ver agora como eu calculo uma porcentagem, né? Muitas das vezes eu quero achar 10% ou 20% de um determinado número. Então, como é que eu faço para achar esse percentual? Bem, digamos que eu queira encontrar 10% de 420. 10% de 420 é tranquilo, né? É 42. Vamos ver se ela vai me responder exatamente isso também. Se eu quero achar 10% de 420, eu vou primeiro digitar o 420 e dar Enter. E depois eu vou dizer que eu quero 10% dele. Então, vou digitar 10 e aperto aqui, ó, bem no meio da calculadora, o botão %. E aí ele me deu que a resposta é 42. Os 420 que eu tinha entrado, 10% dele, 42. Limpei a tela, vamos fazer um outro percentual. Digamos que eu queira agora 20% de 400. Então, eu vou digitar o 400, que eu quero calcular o percentual em cima desse valor. Ele é a referência. Então, dei Enter. E agora eu vou digitar o percentual que eu quero 20. 20%. E aí eu dou o botão de porcentagem. Observe que 20% de 400 é 80. Tá bom? Agora, digamos que eu queira não calcular a porcentagem de um número, mas eu queira fazer, por exemplo, um acréscimo de um determinado percentual. Tipo, um produto sofreu um aumento, um acréscimo de 20%. Vamos até usar o exemplo do 400, porque eu já sei qual é, por exemplo, 20% dele, né? 20% de 400, nós vimos que era 80. Então, se eu peguei um produto que custa 400 e der um aumento de 20%, eu sei que esses 20% de 400 é 80, então ele vai passar a custar 480. Vamos ver se eu consigo encontrar exatamente isso na minha calculadora.
Então, como é que eu faço isso daqui? Bom, vou digitar o 400, vou dar Enter, vou apertar o percentual que eu quero, que é 20% de aumento, 20, e aperto o porcento. Achei o 80. Como eu quero um acréscimo desse número, eu apego agora e digito o botão mais. E aí ele me deu a resposta 480. Ou seja, ele entendeu que era o 400 que era a referência, calculou um percentual em cima daquilo e me disse que era R$80. E aí, como eu mandei somar, ele fez a soma desses dois números, encontrando como resposta 480. Limpei a tela. E agora, se fosse o contrário, ao invés de acrescentar 20%, eu quisesse fazer, de repente, um decréscimo de 20%. Digamos que eu tenho um produto que é R$400 e ele está sendo vendido com um prejuízo agora de 20%. Então, eu vou fazer um decréscimo no valor dele. Você vai ver que o procedimento é exatamente o mesmo. A gente pega, digita o 400, dá Enter, digito 20, que é o percentual que eu quero, e aperto o botão porcento. Então, ele novamente achou que 20% de 400 é 80. Como agora eu quero um prejuízo ou um decréscimo desse valor, é só apertar o botão menos. O que ele fez? Pegou o 400 que eu dei para ele como referência, tirou os R$80, que era o percentual que eu pedi, e achou como resposta o valor 320. Exatamente o que a gente queria, tá certo? Então tá aí, né, feito como é que a gente faz um problema de lucro, ou aumento, ou acréscimo, e um problema de decréscimo ou prejuízo, tá certo? Agora, digamos que eu quisesse ainda, para a gente fechar aqui esse vídeo, calcular o que seria uma diferença em percentual. Como assim? Digamos que um produto custava 100 e depois de um tempo ele passou a custar 80. E eu queira saber quanto que foi o percentual, né, de decréscimo que nós tivemos, tá? Observe que de 100 caiu para 80, então ele perdeu R$20, que corresponde, nesse caso, a 20%. Vamos ver se a gente vai encontrar isso, tá? Então, o valor original dele era 100, eu vou dar Enter. O valor que ele ficou depois foi 80. Digitei 80. E aí, para saber quanto que isso aqui, né, representa numa variação em porcentagem, você vai apertar esse botãozinho aqui, ó, do lado do porcento, que é um triângulo com o símbolo de porcentagem do lado. Esse triângulo aqui, na verdade, é uma letra grega, é o delta, tá? Digamos, é a variação percentual, é o delta por cento, tá? Que vai me dar exatamente qual é a variação percentual que eu tive quando saí de 100 e fui para 80. Apertando esse botão, observe que ele me disse que você teve um decréscimo de 20%, tá? Esse valor aqui é em porcentagem. Como era 100, né? 20% de 100 deu R$20 mesmo. Então, parece que está igual, tá bom? Agora, vejamos. Se ao invés de fosse uma variação para baixo, quisesse uma variação para cima. Digamos que o produto custava 80 e ele passou a custar 100. De 80 para 100, você tem um aumento de 1/4 do valor, que seria o equivalente a 25%. Então, vamos ver se eu tenho 80, passo para 100, se ele vai me dizer que houve um aumento agora de 25%. Então, a gente vai digitar 80, que é o valor inicial, dê Enter. Digito 100, que é o valor que ele passou a custar, tá certo? É o valor resultante. E vou apertar aqui esse botão, ó, o delta por cento, que é a variação percentual. Quando eu cliquei, ó, observe que ele mostrou agora 25 e não mostrou um sinal aqui na frente. Sinal que isso aqui é uma variação positiva de 25%. Ou seja, nós tivemos um acréscimo de 25% no valor. Ok? Então aqui a gente mostrou, né, algumas operações básicas. Ao longo do curso a gente vai ver muitas outras. Beleza? Valeu!